conhece a nossa estrutura, já conhece a nossa fábrica, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui de novo, né, com vocês, nesse grupo que é tão bacana, que já está há muitos anos juntos, né? Como é que é o nome, desculpa, do... Sejarte, né? Isso é muito importante, né? E troca experiências, né? A gente acaba se conhecendo, fazendo amizade, acaba criando um carinho um pela outra, inclusive, né? Então isso é muito importante. Eu acho que isso, até mesmo o fato de vocês estarem aqui no dia chuvoso, né? Olha só, saíram de casa, tinha coisinha para fazer, vocês dá tirar aquela pestana, dar aquela descansadinha, né? Mas estão aqui. Então isso é muito importante. E o fato da gente querer aprender, né? O fato da gente estar aqui, escutar uma pessoa sentar, a gente quer aprender. E agrega, né? Tem muitas coisas que a gente relembra, que a gente já conhece. E eu digo que tudo fortalece. O conhecimento nunca é demais. Então a gente está aqui para trocar um pouquinho da nossa história. Quando a gente fala de TRAP, o que vem na cabeça de vocês? Máquina de cortar grama. Máquina de cortar grama, né? Triturador. Eu também, antes de conhecer a TRAP, para mim era só cortador de grama. Na verdade, para mim era lembrar disso aqui, né? O aparador. Eu lembrava do aparador e do cortador, antes de eu conhecer a fábrica, né? Mas a fábrica é mais que tudo isso, né? Ela trabalha com toda a linha, nós vamos ver um pouquinho ali, depois a gente vai explanar, mas a gente trabalha com toda a linha de cortadores, ferramentas para poda, toda a linha de jardinagem, tem a linha de compostagem, tem a caixa de compostagem que deixei ali na porta para vocês darem uma olhada. Tem linha de equipamentos rurais, tem linha pesada para triturar galhos e tudo mais, então a gente vai ver um pouquinho depois sobre isso. Mas primeiro de tudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a TRAP, né? O que é a TRAP hoje? A gente tem até um slogan, né? Cultivar o amor pela terra e pelas pessoas. Isso é importante, porque o carinho que a gente tem pela planta, né? É o carinho que a gente também tem que ter com as pessoas, o respeito que a gente tem com as pessoas. Então a gente leva essa filosofia, o cuidar, o cultivar. Quando você cultiva uma planta, você não quer ver ela crescer e desenvolver? As pessoas são iguais, elas se desenvolvem. Eu tenho a certeza que vocês vivenciaram muitas coisas na vida de vocês e tem uma grande bagagem aí na vida, né? Então a gente cultivar o amor pela terra e pelas pessoas. Esse é o slogan da TRAP. Quando a gente pensa na produção de um produto, quando a engenharia lá atrás pensa em produzir algum equipamento, é pensado em facilitar a vida das pessoas. Desde um cortador de grama tracionado, como ela falou ali, um tesourão que facilita ali a poda, o corte, né? Então essa é a ideia da TRAP, facilitar a vida e o cotidiano das pessoas, né? E dentro disso a TRAP tem alguns propósitos, tem umas visões muito importantes que eu sempre gosto de falar, né? Então a gente tem alguns valores: comprometimento, a confiança, são valores essenciais na vida da gente. A TRAP traz essa filosofia: a integridade, o respeito e, mais do que tudo, a simplicidade, né? São valores aí que são bases familiares e também da TRAP, né? Então, quando a gente fala de comprometimento, é transformar nossa vontade, nossa força de disposição para transformar e semear o compromisso de realizarmos tudo com paixão e excelência. Então essa é a filosofia da TRAP, trazer essa excelência, essa qualidade dos nossos produtos, trazer essa excelência até mesmo para o nosso cliente, né? Para os nossos fornecedores, onde eles possam realmente confiar e levar a nossa marca, né? Quando a gente fala em confiança, a gente pegou um caso, né? Foi até interessante, eu estava conversando, eu peguei um caso lá que a gente estava numa feira, vendendo um dos nossos cortadores de grama. E aí um senhor me falou: eu tenho um cortador de grama há 33 anos. Eu falei: capaz, 33 anos eu tenho um cortador de grama da TRAP. E eu falei: tá, mas como assim? Não, ele tá lá, eu só fiz umas coisinhas ali no decorrer, troquei umas pecinhas ali no motor, sempre limpando, fazendo a lubrificação, trocando o óleo direitinho, colocando gasolina de qualidade, e está lá há 33 anos com o produto da TRAP. Então a gente tem que trazer essa confiança, essa filosofia que a gente traz para os nossos clientes, para os nossos vendedores, e trazer essa questão do nosso produto ser um produto durável, né, confiável, né? Então hoje a TRAP é líder no mercado, inclusive no segmento, né? Então, é líder no mercado. Vocês podem conhecer outras marcas aí, mas com certeza quando você pensa no cortador, no aparador, tu vai lembrar da TRAP com certeza, né? E aí toda essa questão da confiança da família, né, o sentimento que nos conecta. Hoje a gente diz que até mesmo os próprios
quando a pessoa compra um produto da Trap, os jardineiros, a gente tem um segmento de jardineiros, né? Jardineiros profissionais, jardineiros amadores, ou aquela própria pessoa que corta lá no dia a dia, né? Dá aquela parada na sua grama, cuida daquela plantinha. São os Trap Lovers, né? A gente acaba falando que as pessoas se apaixonam pelo nosso produto, acabam gostando, facilita o dia a dia, facilita o uso, que acaba gostando do equipamento, acaba gostando da ferramenta e nos ajuda até a divulgar, porque vai lá, posta uma fotinha, né? Até se vocês tiverem algum equipamento da Trap, ou hoje forem comprar algum, posta uma fotinha nossa lá, marca o Facebook, o Instagram da Trap, nós temos as redes sociais, depois a gente pode passar para vocês. Mas essa é trazer essa confiança, essa qualidade e fazer com que o nosso cliente ele realmente entenda que o produto é bacana, ele é de valor, ele é confiável, né? E o respeito, né? O respeito pelo nosso cliente é o sentimento que nos leva a regar com atenção, consideração pelo nosso cliente. Hoje a Trap ela tem mais de 1.500 autorizados, 2.000 autorizados pelo país, onde cada estado, aqui, só em Curitiba, ali eu estava olhando agora há pouco, na região de Curitiba, nós temos mais de 20 assistências técnicas aqui na região central e vai indo, né? Então, sempre tem uma autorizada próxima da Trap. A própria revenda, quando vender o produto, ela já consegue atender o cliente, já consegue direcionar. Então, a gente preza por essa questão também. Se o cliente tem um problema no produto, a gente vai auxiliar esse cliente da melhor forma possível para que ele entenda, né? Então, essa filosofia da Trap traz essa questão do respeito, da simplicidade, né? Bacana que é a gente poder levar as pessoas para a fábrica, né? Isso é legal, fazer uma visita guiada. E fica até o convite para vocês, quando vocês quiserem, as portas estão abertas, a gente faz uma visita guiada lá, conhece toda a estrutura da Trap, conhece a parte comercial, os escritórios, toma aquele cafezinho no final. Então, assim, fica o convite para vocês, quando vocês quiserem, tiverem disponibilidade na agenda de vocês, programem, só dizer quando quiserem que a gente disponibiliza o espaço para vocês lá, tem um auditório bacana, a gente pode se reunir e conversar, tá? Então, esses são os valores da Trap, os valores que nos norteiam, são valores aí muito importantes que a gente leva dentro do nosso trabalho, da nossa filosofia, né? O que é o nosso negócio, o que é a nossa missão, o que é a nossa visão enquanto empresa? Desenvolver e produzir e comercializar ferramentas e máquinas para jardinagem, agricultura, reciclagem de resíduos orgânicos e acessórios de irrigação para jardim. Então, o nosso negócio é trabalhar com todos os segmentos para atender desde aquele cliente que usa no dia a dia, até o médio produtor, aquele produtor que precisa de utilizar uma ensiladeira. Vocês conhecem a ensiladeira? Já ouviu falar em ensiladeira? A ensiladeira preparada é utilizada para produzir a ração, ali, a silagem para o gado, né? A gente pega ali o pasto, ali, o capim, joga, ele vai triturar para fazer a forragem do gado, né? E aí, quando a gente fala em forragem, quando a gente fala em gado, os meses de maio a agosto são os meses que o leite fica até mais caro, né? Fica até mais caro, nas prateleiras já está mais caro o leite. Por quê? Porque a produção aumenta e o consumo aumenta, né? Então, um diazinho mais frio, opa, vou tomar um cafezinho com leite. Pô, pega um cafezinho com leite. As crianças tomam bastante leite, né, certo? Então, de maio a junho é uma época muito fria e a produção leiteira aumenta dos rebanhos. Então, o produtor rural, né, quando a gente fala produtor rural, ou aquele médio produtor que tem um gado ali para leite, um corte, ele vai fazer aquisição de equipamento, uma ensiladeira, de um triturador, para colocar lá o capim, para colocar uma cana-de-açúcar, para melhorar a suplementação animal, né? Milho verde, né? São equipamentos que fazem a produção da silagem. Então a gente trabalha com esse segmento voltado ao produtor rural também. Hoje a Trap vende para todo o país, como também faz exportação. São mais de 60 países hoje onde a Trap consegue fazer revendas no exterior. Então a gente revende para, né, boa parte do mundo, os países aí da América Central e tudo mais, e todos os outros países, né? Então, esse negócio, a gente comercializar equipamentos que agregam, né? Nossa visão, fornecer produtos de qualidade, como eu disse, né? A gente trazer a qualidade do produto, a confiabilidade da Trap, né? Quando a gente fala em Trap, eu já vou mostrar um pouco da história, são muitos anos, né? De atuação. E é uma empresa brasileira, inclusive, né?
empresa que surgiu no Brasil, é uma empresa catarinense e, como eu disse, está espalhada pelo Brasil todo e mundo, né? Nossa visão, ser reconhecido no segmento do mercado nacional e internacional. Então, hoje a gente já é, né? Mas a gente quer trazer essa qualidade e hoje a Trap ela participa de eventos, participa de feiras, para demonstrar os produtos para as pessoas que não conhecem, né, os nossos segmentos. Então é muito importante a gente participar desses momentos para a gente mostrar um pouquinho, né, os nossos diferenciais. Né. Quando a gente vai numa feira, as pessoas até acabam comparando as marcas, né, tem a marca X, tem a marca Y. Né. Então, e a gente tem os nossos diferenciais que são a nossa qualidade, nosso corpo técnico, nossa assistência técnicas, a qualidade e durabilidade dos produtos. Quando a gente fala num cortador de grama, uma chapa de aço resistente, que vai sim durar uns 30 anos, como aquele senhor que eu encontrei na feira, né? Vai falar do motor, né? Hoje até era para falar depois, mas já vou falar, né? Temos aqui um cortador de grama com o motor da Honda, né? O motor da Honda. Nós somos chelados hoje pela Honda, um equipamento que foi produzido junto com a equipe técnica, a equipe de engenharia da Honda. Então se reuniu com o pessoal, tanto é que leva o selo de by Honda, né? É um produto feito em conjunto, né? Então, em parceria, realmente foi desenvolvido junto com a Honda. Então, é um motor potente, é um equipamento tracionado, inclusive 4 em 1, recolhedor, recicladora, saída lateral, traciona, né? Você só deixa, ela te leva, né? Então, motor Honda de 3 anos de garantia só de motorização. Então, pensa bem, né? 3 anos a pessoa vai utilizar ele tranquilo. E se precisar, inclusive, ele vai na concessionária da Honda. É lá que ele vai levar o produto caso dê algum problema, né? Então, é um produto bem bacana, mas para dizer para vocês a qualidade que a gente traz dos produtos. Então, hoje ele tem uma parceria forte com a Honda, então toda a outra linha de equipamentos, dos trituradores, das ensiladeiras, a ideia é que futuramente a gente expanda essa parceria com a Honda, para trazer essa qualidade desse produto, né? É um motor que, se vocês, a gente até ia demonstrar para vocês, mas o tempo não está colaborando. É um motor que, se vocês ligarem, parece uma moto, parece aquelas motos CG, você nem escuta o barulhinho, fica bem diferente o motor, né? bem funcional. Então a ideia é que a gente traga uma qualidade de produto, que tenha durabilidade para vocês, que dê confiança para o segmento, né? Seja de quem vai comprar um cortador, um aparador ou a linha de ferramentas, né? Então, aí o nosso negócio, a nossa visão, a nossa missão, são os valores que norteiam a Trap, né? Diretrizes, né? Excelência de serviço ao cliente, como eu digo ali, como eu disse, a importância de a gente ter uma assistência técnica atualizada próxima, né? Então, se vocês tiverem algum equipamento, até a gente estava conversando ali lá no início, né? Depois, quem precisar, eu passo ali os contatos, eu pego o contato, a gente manda a assistência técnica mais perto de vocês, se vocês precisarem fazer alguma manutenção, né? Tiver algum produto em garantia, a gente passa para vocês assistência mais próxima para resolver alguma dúvida, algum problema, né? Então a gente trazer essa possibilidade, né, de trazer uma excelência para o nosso cliente, trazer uma qualidade dos nossos serviços. E valorizamos aí os recursos humanos. Hoje a Trap, vocês foram lá, quem foi, tem uma estrutura bem bacana, é um refeitório, né? Acho que é maior que esse daqui, tirando a parede aqui. É um refeitório bem bacana, onde os profissionais ali, eles podem ter os pratos bem diferentes ali, tudo bem tranquilo para o colaborador ir lá, se alimentar. Em cima a gente tem uma estrutura lá, quando vocês forem lá, vamos jogar uma sinuca lá, jogar um baralho, jogar um dominó. Tem um espacinho lá para fazer os jogos, assistir uma televisão também. Então é um espaço bem bacana pensando no colaborador. Quando a gente fala em crescimento de empresa, quando a gente fala em crescimento do negócio, se vocês trabalham com algum tipo de comércio, a gente tem que valorizar as pessoas. E a Trap busca valorizar esses profissionais. Tem profissionais que já estão lá há anos trabalhando, porque gostam de trabalhar na empresa, mas, do que tudo, essa questão da valorização profissional, de valorizar realmente o profissional, de trazer esse olhar de que as pessoas são importantes. Uma empresa, ela não cresce sozinha, não vai ter uma mágica assim, um estalo. São as pessoas que fazem crescer um negócio. E para isso a gente tem que valorizar o profissional, né? Trazer essa questão de que a gente pode crescer junto, né? E a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo um com o outro, né? Então essa é a ideia da Trap, de valorização profissional, né? E inovação, né? Como eu disse, né?
A TRAP veio com uma linha de motorização até chegar no motor hoje da Honda, né? Então hoje, um motor muito potente aí, 201 cilindradas, né? 201 cilindradas. Praticamente é o cortador mais potente do mercado brasileiro hoje. Então é um motor potente, a durabilidade do motor, a construção do motor, né? Então é a gente trazer essa questão da inovação, né? Até na própria linha produtiva hoje, né, Thiago? O Thiago, mais que tudo, ele trabalha, o Thiago trabalha na parte mais técnica, ele pode falar. Dentro da linha produtiva até tem um processo de inovação, né? Que é produzida peças 3D, né? Sim, hoje praticamente a gente tem toda uma área de desenvolvimento, uma área de criação, uma área de provas, né? Para a gente chegar no contexto, como se fosse hoje que nem o cortador TH750 com motor Honda. Esse equipamento ele passou em parceria junto com o TRAP e Honda. Esse Powerhead by Honda é a mesma homologação que existe na Fórmula 1, que a Honda patrocina. Então hoje, para você ter esse selo, você tem que ter todos os critérios, e dentro de todo o mercado brasileiro de fabricantes de cortador, a Honda escolheu nós, devido às qualidades que nós temos. Hoje, para vocês terem uma base, nosso corpo técnico interno, a gente tem uma estrutura. Nós temos mais de 1.200 assistências técnicas dentro do Brasil, né? E junto com parceria da Honda, vamos supor, eu tenho um cortador da Honda e eu não quero levar naquela assistência técnica, eu quero levar na Honda. Você pode ir em qualquer concessionária de carro ou de moto Honda, você vai levar um cortador de grama e eles vão te atender. Tá? Então hoje a TRAP ela não pensa em colocar um produto no mercado. E você colocar um produto no mercado é fácil, é barato. Difícil é você atender esse produto. É você ter peça de reposição quando você precisa, é você ter um canal de atendimento com o cliente, um relacionamento com as revendas, né? Tem todo um contexto por trás que não é só simplesmente você ter uma empresa, né? É você ter uma englobação no mercado, né? Para você conseguir crescer. E a gente diz, né, hoje, a TRAP hoje, agora em agosto, a gente completa 76 anos de idade. Tá? Então a gente está desde dia 10 de agosto de 1950 no mercado. Uma empresa que está quase chegando a um século, né, de história, né? É difícil empresas conseguir chegar a essa data de aniversário. Então, para você ter, você tem que prezar, você tem que cuidar no mercado para que isso não morra. E a gente tem aquele intuito, como ele falou, valorização, né? E a responsabilidade que o corpo de uma empresa tem, que hoje nós temos quase 500 funcionários. Então, a gente tem 500 famílias dependendo daquela empresa. A gente não pode simplesmente fazer com que isso acabe, né? A gente preza muito a qualidade do nosso produto para que a gente também continue no mercado cada vez crescendo e inovando. E o segmento hoje tem, como eu disse, tem várias empresas, né? Mas o diferencial sempre a gente tem que ter esse olhar quando a gente vai comprar um produto, né? E ele é combustível a gasolina e é flex? Esse no caso aqui, esse aqui no caso, depois a gente vai poder explanar um pouquinho mais, mas ele é a gasolina. Falando nisso, meu sonho de consumo é ter um assoprador de grama que não faça barulho. Já estava me falando sobre isso. Aí o Thiago ele vai poder explicar o porquê que isso ainda não existe no mercado. O que acontece hoje, né? Para vocês terem uma base. Existe hoje a linha bateria, né? Só que a linha bateria, o problema dela é a aquisição desses equipamentos. A gente fala hoje de um equipamento que a máquina é barata, o caro são as baterias. Então hoje a gente já fez um estudo grande no mercado, a gente está trabalhando com essa linha de desenvolvimento, lado a lado. Eu sei que a gente que viaja para fora, a gente vê praticamente Estados Unidos, Europa, praticamente só o Mercosul ainda que está atrasado nesse segmento. Por quê? Lá fora é muito mais acessível as baterias. Hoje ainda o Brasil, ele não tem uma política correta sobre baterias. Não tem a questão da tratativa de descarte. Porque hoje, para você trazer um produto da bateria, se eu sou uma importadora e não tenho uma empresa a loco, eu não tenho responsabilidades ambientais. Quando a gente tem uma empresa fixa, você tem responsabilidades ambientais. Então, quando você tem que dar a tratativa de descarte, por que as baterias se tornam caras para empresas que têm índole, né? Por questões de burocracias do governo. Vamos supor, hoje a máquina custa R$700 no soprador, a bateria.
mas cada bateria chega a custar 900 a R$1.000. Tá? Por questões de normas brasileiras, né? Que o governo ainda ele não tem dentro da questão do IBAMA, né? Que é a questão que cuida da questão ambiental, ainda um portfólio que dá a tratativa, que o governo vai dar a tratativa. E isso não incentiva o crescimento dessa linha no Brasil. A gente vê que o avanço da construção civil está crescendo bastante, mas ainda na linha de jardinagem são poucos hoje que tem máquinas a bateria e o custo é muito inviável, né? Altíssimo. E hoje no Brasil não existe fabricante de máquinas a bateria. Você depende de China, né, para fabricar essas baterias. Então você depende de importação. E para você importar, você tem que trazer um volume grande. E se você não tem uma venda grande, você fica com baterias muito velhas no estoque. E isso também faz com que quando você comprar uma máquina com as baterias em estoque de 3 anos, a vida dela vai estar muito baixa. Então por isso que existe muito cuidado ao você trazer um equipamento desse, porque a bateria ela tem uma vida útil. Como são, a gente estava falando, né? Como seria interessante, né, ter um equipamento desse, até porque a gente fala assim, da questão da sensibilidade ao som, né? Eu fui professor, já trabalhei em APAI, já trabalhei em AMA, já trabalhei em educação infantil, e eu sei o quão difícil para um autista, né, uma criança escutar às vezes o barulho do equipamento, né? Ele pensa que eles né? Então, mas é como o Thiago falou, né? Hoje né, não é possível produzir esse tipo de equipamento, né, no Brasil, até pelas questões técnicas envolvidas, né? E sem ser a bateria? Nós temos Tem elétrico. como diminuir Nós temos o elétrico. Elétrico. É o que acontece, nós temos elétrico, hoje é o soprador mais potente do mercado. É um soprador de 3.000 watts. Tá? Ele sopra com uma velocidade e intensidade de 280 km E por quantos hora. decibéis? Decibéis, se eu não me engano, ele está marcado no lateral. Marca no lateral. Deve ser 92 decibéis, tá? 89 a 92. Eu acho que ele não Deixa eu tá. pegar aqui, O ó. problema do elétrico é o comprimento do cabo, né? Seria que você como cabo elétrico. Mas daí Carregava a pegar a bateria. olha os metros do cabo, que quilômetro que não sabe. Eu já verifico e tiro essa informação para você. Tá, mas ele não é o ideal. Não. Tá? Mas assim, nada compara um equipamento a bateria. Por que se vocês fizessem associação com outra empresa de carros híbridos que tem baterias, É que assim, procura outra marca, é outros segmentos, tá? Vamos supor, a gente tem uma linha que assim, existe qualidades e qualidades. Você também não pode colocar no mercado, vamos supor, hoje você assiste um TikTok e os caras vendendo máquinas a bateria, tá? Só que acontece, os termos técnicos ali de importação não exige uma legislação. Daí, você pode trazer bateria de carvão, bateria lítio, você não sabe o que está dentro daquela célula. Né? Então hoje, para você trazer, ou você traz da Itália, que são baterias específicas. Em linha automotiva, são baterias com tecnologias nanos, né, que é o mais compacto possível. Para máquinas, são baterias específicas, né, porque ela tem um raio de corrente contínua que a gente tem que seguir uma norma. Então, praticamente essa tecnologia, hoje fabricante no Brasil dessas baterias não existe. Até uma das empresas que está trazendo a primeira fábrica de bateria para o Brasil, que é a VEG, que vai fazer uma instalação em Araquari, uma planta enorme, também por causa do quesito de bancos de bateria, por causa da energia solar e linha automotiva, né? Mas esse foco de baterias assim não tem. Hoje. Sendo que o Brasil é rico em uma propriedade do lítio, Minerais, né? dos minerais, né, que são a propriedade lítio, só que nós não temos hoje o aproveitamento. A gente vende esse material para fora e a gente compra ele novamente industrializado. Até por isso que a gente vê muito na televisão o interesse de outros países em nossas terras, né? Poderem pegar, Por isso que a gente vê hoje muitas empresas chinesas vindo no Brasil, comprando propriedades enormes, montando empresas enormes para explorar todos os minerais que nós temos para mandar para fora. Porque lá fora, hoje a gente, se eu não me engano, a propriedade lítio, nós somos donos de 97%, eu acho, de tudo que está no Brasil, no mundo. Né? Então hoje a gente tem todas, praticamente a particularidade do Brasil, só que o Brasil não explora isso e acaba vendendo para fora.
E tem ali, como ele falou, o Thiago falou, né? Tem a VEG aí com a questão da inovação, né? Sim. Sim. Então, assim, a ideia é que as empresas brasileiras, assim como a VEG, que é uma multinacional É uma hoje, né? empresa de ponta, né? Uma empresa de ponta que, assim como a TRAP, ocorreu inovações nela, né? A empresa começou lá de baixo. É de Santa Catarina. De Santa Catarina, a VEG são três sócios, né? Eles inauguraram a VEG, eles entregavam motorzinhos lá, colocavam um motorzinho na bicicleta, entregavam para Joinville. Começaram a produzir 3, 10 motores, de repente era 100 motores, de repente pulou para 1000 motores. Hoje... Os nossos diretores, fundadores, eles são meio parentes, tá? Vamos supor, o seu Werner Vogt, né, que veio a falecer, em alemão. E ele veio a falecer, eles eram primos, entre pais, né? Eles eram primos e tal. E a VEG hoje, da distância da TRAP, a gente não tem 3 quilômetros. A VEG é inicial de Werner, Ego e Guerras. Eu dei aula para um deles. Que bacana. Eu sei que hoje, praticamente, tem motores elétricos da TRAP, motores elétricos são VEG. Tá? Toda a linha que a VEG produz de motores, a gente aplica nos produtos. A gente aplica por quê? É uma empresa brasileira, tem uma qualidade, não é por nada que está com o crescimento que está, né? E outros produtos também nossos, a gente valoriza o produto brasileiro. Tá? São poucas coisas quando não tem no Brasil que a gente procura fora do Brasil para tentar trazer. Mas o que a gente consegue produzir com itens de fabricação brasileira, a gente produz. Tá? Vamos adiante, tá? Então, as nossas diretrizes, os nossos valores, né? Então, hoje, dentro disso, a gente busca otimizar os processos, né? Buscar a melhoria, custo-benefício também, né? A gente tem toda uma linha voltada aqui, a pessoa que utiliza no seu jardim, no seu dia a dia, como toda a linha semi-profissional, profissional e até mesmo para o produtor rural que precisa para larga escala, né? Então, ética dos negócios, conduzir de forma justa, equilibrada e transparente. Hoje a TRAP é uma empresa com capital social fechado, uma empresa familiar, né? Então emprega mais de 400 profissionais, né? A cadeia de profissionais que trabalham dentro da indústria, fora os outros empregos que são gerados, né? Então valorizar ali a questão local, né? Responsabilidade social, né? Responsabilidade ambiental, né? Então dentro disso os próprios trituradores que a gente produz, né? Estruturador de resíduos. Tem ali a caixa de compostagem que é bem interessante, vocês podem dar uma olhadinha depois ali. Então muitos materiais, às vezes a gente acaba, né, jogando fora, desperdiçando. E quando a gente fala de uma propriedade, tem uma chácara, tem um espaço lá, cadinho do galho, tem muitas árvores. Para onde que eu vou destinar esse material? A gente sabe, né, que para o material ali, ele reduziu, ou gerar aquela compostagem leva tempo. Né? Por quê? Pelo acúmulo de material, pela quantidade de material, pelo material ser mais verde, depois ele vai começar a secar. Então ele tem todo um processo. A compostagem ela acaba demorando dependendo daquilo que você vai utilizar. E dentro da propriedade, às vezes você vai acumulando, vai criando bicho, aranha, cobra, por aí vai, baratas, né? Então para isso a gente desenvolveu os nossos trituradores, né? Então o triturador, esse aqui é um triturador, por exemplo, que tritura galhos menores, aqui um pouco maiores, né? E transforma, faz reduzir esses resíduos, né? E quando a gente fala em reduzir, a gente pode estar utilizando esse material para triturar um galho. Por que eu não posso estar utilizando na minha horta? Eu posso estar utilizando na minha horta para enriquecer o solo, na compostagem, né? Até mesmo a gente tem uma linha voltada a empresas. A gente tem uns trituradores de grande porte, depois a gente pode mostrar para vocês ali na internet, no nosso site. Tem trituradores de galhos de 30 centímetros, para vocês terem uma ideia de diâmetro, né? Quando a gente fala, por exemplo, não sei se você já viu aí em São Paulo, aí, ou regiões que ficam, tem vendavais, agora vem o El Ninho, né? Aí você pensa assim, caiu um galho, a concessionária de energia tem que recolher aquele galho porque caiu na fiação elétrica. Como é que ele vai pegar aquele material? Ele vai pegar aquele material e vai colocar numa caçamba, né? Que é o normal. Então ele vai ter que trazer o cara que dirige a caçamba lá, outra pessoa para conduzir outro tipo de equipamento para jogar o galho em cima da caçamba. Olha o custo envolvido com a prefeitura, né? Com uma empresa de energia elétrica.
Então a Trap fez na linha de segmento de trituradores, né? TR-1500, TR-2000, TR-3000 que está em produção, está em testes aí. Então trouxe essa linha produtiva para quê? Para que atinja as prefeituras, as concessionárias de energia elétrica, para reduzir esses resíduos, né? Até porque depois ele vai ter que fazer o depósito desse material. Então, através desses trituradores, vai triturar esses galhos de 30 centímetros, ele não vai precisar jogar samba, aqueles galhos que vai dar um volume enorme, ele já vai entregar triturado na caçamba. E é um material ali, a gente pode visualizar depois ele ali, é um triturador a diesel, né? Ele fica estacionado, parado ali, só reboca ele e ele vai triturar o resíduo. Então vai reduzir o volume, né? Aqueles galhos que ele jogaria, talvez num depósito de resíduos, ele vai estar utilizando ali aquele material para ser distribuído nas hortas comunitárias da cidade, enfim, né? Dependendo da prefeitura, da situação. Até mesmo a gente tem um exemplo, né? Balneário Camboriú, onde a gente tem um TR-2000. O que acontece? Balneário Camboriú, a prefeitura é responsável de coletar todas as podas. Então você faz as podas na sua residência, você coloca do lado de fora, o fiscal passa, avalia, vem um equipamento para recolher já triturando. Então esse material triturado, ele foi feito um projeto social numa composteira gigante. Então todo o jardim de Balneário Camboriú, ele é abastecido por compostagem, né, feita com os próprios resíduos coletados nas casas dos moradores. Então, hoje está muito em alta no Brasil, agora que começou a pegar por questões ambientais, né, que agora começou a proibição de queimadas, descarte de galhos em papo entulho, que eles falam, né. Então começou um crescimento muito grande nessa linha de trituradores, né, que é o que? A gente tem desde o triturador residencial, que é o TR-200, que ele tritura galhos e podas de 2,5 centímetros, que é o diâmetro do cabo de vassoura. E a gente tem trituradores de 8, 10, 15, 20, 30 centímetros também, que vai depender da aplicação necessária. A gente trabalha tanto com máquinas para condomínio, máquinas residenciais, máquinas para pequenas chácaras, maiores chácaras. Por quê? Você consegue estar reutilizando. Em vez de você estar descartando, queimando, você pode estar criando o seu próprio composto e, além de tudo, valorizando o meio ambiente, né? Que é uma das questões que mais está pegando hoje no Brasil. Né? Pulando demais. Então, vamos voltar ali. Acho que eu pulei demais. Aqui. Então, tá. Então, opa, finalizei a apresentação. Vamos lá, Tiago, por favor, Tiago. Então a ideia é a gente hoje a Trap atende todos os segmentos, né? toda a linha ali de produtiva. Né? Beleza. Show de bola. Então aqui ó, um videozinho institucional fala dessa história da Trap. A gente produziu um vídeo, acho que talvez vocês já até viram ele, mas para vocês conhecerem um pouquinho. Não sei se vai dar o play aqui. Ele não vai dar o play, não. Dá para mim lá por gentileza? Em 1950, em Jaraguá do Sul, nascia uma história feita de coragem, dedicação e visão de futuro. Nascia a Trap. De uma pequena oficina, onde eram fabricados alambiques, sob encomenda, surgia uma marca que carregaria o nome de uma família e o orgulho de um país. Com o tempo, vieram os pulverizadores, os primeiros produtos em série, marcando o início da transformação industrial da Trap. Em 1966, a partir de um pedido da senhora Emma Trap, esposa do senhor Eugênio, nasceu o primeiro cortador de grama Trap. Uma ideia simples que transformaria o futuro. O que começou como uma solução doméstica virou missão. A missão de levar praticidade e produtividade a quem cuida da terra. Ano após ano, evoluímos, investimos em tecnologia, ampliamos nossa linha, conquistamos a confiança do mercado. Hoje, nossos produtos estão presentes em mais de 70 países, levando com orgulho o selo de qualidade e inovação brasileira. Trap, 75 anos de história, força e inovação.
sempre cultivando o amor pela terra. Vocês viram como é que a mulher muda a vida do homem, né? Se não fosse a dona Ema, o seu Eugênio Trap, olha. Para vocês terem uma base, a história do cortador de grama, ela é muito bonita por trás. Porque a dona Carmen, antigamente só existia o zenzo, não sei se vocês conhecem, é uma foice lateral para cortar o gramado. E ela sempre tinha que cuidar do jardim da casa. E ela cortava com o zenzo. E um dia ela chegou para o marido, o seu Eugênio Trap, nosso falecido fundador, e disse assim que ela queria algo, um motor, alguma coisa que facilitasse para ela. E foi aonde que ele tinha uma pequena fundição, ele fundiu as peças em alumínio e fez o primeiro cortador de grama com motor Koba na época. Ele fabricou esse primeiro cortador de grama. A VEG ainda não tinha essa linha de motores e a Koba fabricava. Então ele fez o primeiro equipamento elétrico de cortar grama. E foi em si a dona Ema, né, começou a cortar o seu gramado com o cortador. E a sua vizinha do lado viu. E queria saber aonde que ela tinha comprado. E ela falou que foi o marido dela que fabricou. E ele fabricou o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chegou no 10º, ele disse: opa, temos que fabricar para vender. E daí eles começaram a fabricar. O seu Renato Eugênio Trap, que é nosso falecido diretor, ele fazia então o intermédio das vendas. Eles produziam de segunda a quinta, na sexta-feira ele colocava em cima da rural e ia nos interiores vender os equipamentos e voltava com o carro vazio. E daí eles produziam, e daí foi até o momento que o seu Renato, que é o nosso antigo diretor, falecido, ele resolveu ir para a Europa. Então procurar algo que tivesse mais inovação. E é onde veio daí um dos primeiros cortadores já mais modernos e tal, para frente com esse segmento. Mas a Trap nasceu na linha de jardinagem devido a uma necessidade de sua esposa. Todos os modelos vocês fazem inovação de olho no material europeu? Sim. Tem uma equipe que trabalha para aprimorar? Sim, praticamente para a gente ter uma base. Hoje dentro do Brasil, a gente tem nosso escopo de desenvolvimento e fabricação, só que a gente participa de muitas feiras na Europa, tanto da Alemanha quanto da Itália. Para a gente ver, para vocês terem uma base, o TR200, ele foi um produto trazido há 35 anos atrás com o intuito de desenvolver no Brasil, que era da Europa, era da Alemanha esse triturador, da Hershey, se não me engano, é um nome bem estranho. Aí a gente trouxe a ideia e o escopo. A gente traz um escopo e estuda. Porque assim, qual é a diferença hoje? Você pegar uma madeira da Europa e diferente que no Brasil é totalmente outra natureza, outro tipo de caules, dureza, fibra, tenacidade. Então a gente traz estudos de fora e desenvolve conforme a necessidade nossa no Brasil. Então hoje todos os produtos da nossa linha a gente tem sempre o intuito do quê? De ver o que o mercado anda na frente. Porque hoje o Brasil está muito atrasado em tecnologias. A gente tem que buscar lá fora para ver como está o mercado. Que nem a gente estava falando da linha bateria. Lá fora está em alta. Por quê? O governo bateu em cima de contaminação. Hoje, vamos supor, nos Estados Unidos é mais caro você descartar 1 litro de óleo do que você comprar 1 litro de óleo. Então você tem que pagar pelo descarte. Você tem que pagar taxas ambientais rigorosas. Por isso que as tecnologias se avançam muito mais rápido lá fora do que dentro do Brasil. Isso aí. Vamos seguindo. Aqui é a nossa fábrica, né? Para quem já foi, é uma vista mais de cima, superior. Então são mais de 30 mil metros quadrados e tem projeção ali para crescimento, o terreno lá, o terreno lá nos fundos lá. Sim. Hoje essa área aqui nossa, ela é só a indústria e o administrativo. A gente tem quase mais a metade disso aqui construído só com depósito de matéria-prima. Então hoje, essa aqui é só o Parque Fabril. Então a FTRAP ela tem 2 unidades, que uma é o depósito de recebimento de matéria-prima, que ela não fica agrupada dentro da indústria, porque o volume é muito alto, exige uma necessidade muito ampla de estrutura, e a gente trabalha só com a matriz, né, que é só a parte de fabricação mesmo.
E hoje a gente somos o fabricante do produto. A gente não compra. O que a gente vai comprar? A gente vai comprar uma porta, uma argoela, um parafuso, um motor, componentes que a gente não consegue fabricar. Então hoje tudo que tem de estrutura metálica do equipamento, plástica, ela é fabricada tudo dentro da nossa indústria. Alguma Sim. coisa da China? Assim, ó, China, vamos supor, eu preciso de um motor específico no meu mercado. Eu tento recorrer aos Estados Unidos, Japão ou China. Entendeu? Que nem aqui, a gente vai ter 2 equipamentos. Na lateral a gente vai ter um motor um pouco mais econômico em valor e custo, que a gente traz a motorização chinesa, que é um motor TRAP Lifan. Ele é um projeto desenvolvido pela TRAP, só que fabricado na China. Então ele tem umas características TRAP, só que produzido na China e importado. Na lateral a gente já tem o motor Honda, que é um motor japonês. Então é o outro motor, então são outras capacidades. Até mesmo a gente consegue diferenciar por garantias. No motor Honda a gente oferta 3 anos de garantia no motor. No motor TRAP a gente oferta 1 ano de garantia no motor. Entendeu? O que diferencia são as qualidades. Tá? Então, não que o motor TRAP Lifan vai ser ruim. É o que acontece. A qualidade da tecnologia lá é mais atrasada. Aqui eu tenho uma tecnologia mesmo utilizada na linha de motos. Tá? Então são tecnologia, metais, estruturas que são diferentes. Tá? Para a gente conseguir ter o mercado. Porque hoje a gente tem o seguinte bifurcação no mercado. A gente tem a pessoa que não tem condição de ter um equipamento caro. E a gente tem a condição de ter a pessoa que queira ter um equipamento melhor. Então vai depender da necessidade. Né? Se a gente produzir só o melhor equipamento, o melhor motor, praticamente a gente perde muita venda, porque hoje fabricantes concorrentes de motores a combustão, cortadores de grama no mercado brasileiro, se eu não me engano a gente pode contar no dedo, né? São 3. Tá? O restante são importadores. São importadores que produzem todo o equipamento na China. A gente naquele equipamento a gente só traz o motor da China e o restante a gente fabrica todo. Então vai depender muito da questão, qual é o custo que eu posso gastar no equipamento? E aí a gente tem essa balança para a gente conseguir ter um mercado, abastecer os 2 mercados. Acho que é 7 a pergunta. Vocês usam mão de obra feminina na área de produção? Sim. Maior parte. Maior parte. Para vocês terem uma base, por que a gente tem a maior parte de mão de obra feminina na indústria de montagem? Porque ela tem mais atenção, delicadeza e tato. É uma das coisas que a gente consegue ver muito melhor. O homem, ele tem uma certa, como que a gente diz, parte industrial, pesado, trabalhar, forçado. E para a mulher, a gente entende mais a questão de cuidados, controle de qualidade, delicadeza ao manusear o equipamento. Tá? Por isso, hoje a nossa indústria, né, a parte de montagem, quase 80% são mulheres. É justo. Vierem os robôs. Olha, pode ter vindo os robôs, só que eles não conseguem fabricar como um ser humano. É que assim, o robô ele vai só fabricar, ele não vai ter o cuidado. Se você não tiver um processo todo bem elaborado, estruturado, não vai adiantar o robô. Eu sei porque a gente tinha uma dificuldade muito grande em solda. A gente foi lá e comprou o robô de solda. O que acontece? Vocês têm uma base. O robô hoje, ele está produzindo 20% da capacidade que ele tem nesse trabalho. Por quê? Porque o processo hoje, para você colocar um robô para produzir, ele depende muito de perfeição. Vamos supor, diferente do que o ser humano, está um pouquinho fora, mas eu consegui ajustar para soldar. O robô, se ele tiver 1 milímetro fora, que quase a gente no olho não vê, mas o robô, ele meteu o laser, não deu leitura, ele para. Entende? Por isso que hoje o robô funciona para empresas que tiveram muito bem acertado todo o processo. Porque qualquer desvio para tudo na empresa. É que eu dava aula na Siemens, é uma multinacional no ramo de telefonia e também de produtos de medicina. E eles implantaram em 92, aqui onde agora é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eles foram para a Bolívia por causa do imposto do sindicato. Sim. E eles já implantaram um robô, mas era alta tecnologia, como Sim. você falou, era caro. Por isso que hoje a gente tem muita dificuldade de conseguir
acertar o processo no robô de uma indústria. E eram só mulheres que trabalhavam nessa parte de Sim. soldantes, mas há muito problema de... Mulher. Hoje em dia eles falam repetitivo. board. Sim. Vamos seguindo aqui. Beleza, vimos a nossa fábrica. Hoje, dentro dessa questão de a gente trazer informação, acesso para as pessoas, para os nossos clientes, nós trabalhamos com a Escola Digital da TRAP. O que é a Escola Digital da TRAP? A gente fala a EDT, né? EDT, Escola Digital da TRAP. Dentro disso, a gente traz materiais sobre os nossos produtos. Então, eu quero saber, eu comprei um produto, como funcionam as manutenções, como é que eu vou utilizar o produto na prática, para que serve esse produto. Inclusive, depois a gente vai mostrar o site para vocês, vocês podem acessar de forma gratuita os nossos conteúdos. Tem conteúdo sobre os produtos, a gente está lançando também outros conteúdos ali ligados à compostagem, para a gente entender como é que funciona a compostagem, a destinação de resíduos, né? Tem normas regulamentadoras, uma infinidade de coisas que vocês podem acessarem ali de conteúdos que falam sobre jardinagem. A gente quer trazer questões sobre jardinagem, como você melhorar o seu jardim, como cultivar plantas. Dentro da Escola Digital da TRAP a gente quer trazer, estamos elaborando conteúdos voltados a esse nicho também. Além dos máquinas e equipamentos que a gente tem, a gente está elaborando conteúdos para disponibilizar para vocês. Acho que talvez é interessante, já que vocês participam aqui desse grupo, vocês conhecerem um pouquinho da EDT. Né? Então, a Escola Digital da TRAP é onde a gente produz conteúdos. Então, a gente tem, aqui eu até vou mostrar uma demonstração para vocês, de como é, né? Então, por exemplo, assim, esse aqui é um equipamento bipartido. Quando você compra um aparador de grama, como esse daqui, ele vem, né? E como é que eu vou montar ele? Então, como é que eu vou montar ele? Porque ele vem desmontado, né? Ele é dividido aqui, é bipartido, né? Então, ele vem dividido essa haste, né? Então, como eu vou montar? Então, na própria caixa, a gente colocou um QR Code, onde vai destinar para ele conhecer como funciona esse equipamento. Como é que eu vou colocar a saia de proteção? A saia de proteção que é muito importante para proteger ali de cair algum detrito, de acontecer algum acidente. Vai limitar aqui também a fio de nylon, né? Para que não sobrecarregue o equipamento, não entre sujeira também no motor. Então, o fio de nylon está muito extenso, tem uma lâmina aqui que vai cortar, não vai sobrecarregar o equipamento, né? E aí a gente vê lá o jardineiro, né? Ele está usando sem saia de proteção lá. Se vocês têm jardineiro, vocês vão reparar, a maioria usa sem, né? Isso é um risco, porque além dele estar trazendo risco para a segurança dele, o equipamento dele não vai durar, né? Aqui o jardineiro tem aquela visão, o equipamento tem que trabalhar para mim, não o inverso, né? Essa é a ideia do jardineiro, né? Daquele cara que trabalha no dia a dia ali que é a profissão dele, né? Mas a ideia é que você utilize o equipamento de uma forma correta, com todos os acessórios, para que traga durabilidade também, né? Então, o que eles tiram? Eles tiram, na verdade, porque eles querem às vezes até aumentar o fio de nylon, né? Porque eles acham que aqui vai limitar, né? Aqui ele limita, então aqui é o limitador. O fio de nylon não vai passar. E aí às vezes eles utilizam até um fio mais grosso, que não é recomendado pelo fabricante, faz uma gambiarra lá. Por que o jardineiro tira a saia do aparador? Eles tiram. O aparador ele foi desenvolvido para, já o nome dele é aparador, para aparar os cantos de grama. E o jardineiro, vamos supor, um jardim pequeno, ele não vai querer ter um cortador e um aparador. Ele retira a saia porque ele não gosta de fazer aqueles ninhos de rato no gramado. Que daí ele consegue visualizar o corte. Porque ali, como ele está coberto pela saia, ele não consegue visualizar o nylon cortando. Ele só vai visualizar depois que passou. Por isso ele acaba retirando para conseguir visualizar e não fazer os ninhos de rato no gramado. Só que ele não sabe na verdade, que... eles traçam o gramado. Isso. Primeiro que o sistema de nylon ele não é feito para cortar grama quase. Ele é feito só para dar um acabamento ao redor. O corte de grama ele tem que ser feito com faca. Porque o nylon ele acaba arrebentando muito a cerda da grama. Onde a gente começa a dar fragilidade às pragas, né? Então por isso a gente recomenda cortador de grama, corte de grama. Então o aparador é para fazer os acabamentos do jardim. Não é para você aparar uma grama. O que ele falou, o próprio acabamento, né? Torrente uma árvore, né? Vou lá fazer o acabamento. Fiz corte com cortador de grama. Preciso fazer o acabamento perto de uma árvore. Vou lá, utilizo, ó. Já está limitando, né, o fio de nylon, né?
consegue aparar, rente as calçadas, né? É um equipamento custo-benefício bacana, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês ali os valores deles. Então é bem bacana para você que quer fazer ali num canteiro, perto de uma plantinha que você tem ali que está cuidando, o aparador de grama ele vai ser ideal, né? Mas se você pensar numa grande área, a gente recomenda que você utilize um cortador e não um aparador, né? É porque o equipamento não pode ficar ali 1 hora seguida, né, ligado, vai sobrecarregar ele e pode vir a dar problema. Porque aquele limitador também impede que o fio chegue na árvore, né? Isso, Ou não impede? Ele impede com que ele colida o carretel com ar. Isso. Ele guia, né? Que você apoia na lateral Isso, daí e não você vai atinge a cortando. árvore. Isso, e daí o que acontece? Você utilizando sem saia, você ultrapassa o limite de raio de corta. Vai fazer o quê? O motor ele é desenvolvido em cima daquele diâmetro de corda. Se eu estender isso, ele vai gerar um aquecimento do motor, ele vai queimar meu motor. Hoje o custo de um aparador, 78% é o motor, sistema base. O mais caro do equipamento. Então quem queima sempre é o motor. Então hoje o aparador queima o motor, é inviável você recuperar. É inviável porque o custo do motor é muito alto. Daí, praticamente, você leva uma assistência técnica, uma assistência judicial. O custo elevou. Praticamente compensa descartar e comprar um equipamento novo. Pode dar um play, por favor. E existe o descarte de vocês? Por exemplo, equipamentos que não são mais utilizados? Existe o que vocês recortam? Assim, a gente não tem recolha, né? A gente tem os nossos assistentes técnicos, vamos supor, levou um aparador de grama lá. O que vai acontecer? O assistente técnico, ele vai pedir para você quer reparar, ele vai reparar. Se não quiser reparar, não é garantia, ou se é garantia, vamos supor, se é garantia, a peça descartada do equipamento, o nosso assistente técnico, ele tem então o descarte final. Ele vai vender, vai dar as questões de direcionamento ao resíduo, né? Que é o nosso contrato com ele. Negou a garantia, o dono do equipamento chega lá e diz assim, não, então para mim não compensa, fica esse equipamento. Ele também vai fazer o mesmo processo, porque lá na empresa a gente tem todas as baixas, né? Então a gente sabe todos os equipamentos, as peças que foram destinadas, as baixas do assistente técnico, os pagamentos, tudo certinho por lá. Então, hoje eu tenho um equipamento, eu quero descartar ele, mas várias vezes você levar numa assistência técnica e descartar por lá. Que daí, eles vão dar o descarte total do equipamento, ou levar no ferro velho e descartar lá para que eles possam dar destino final ao material. Não tem a logística reversa. Não, hoje no Brasil só existe a logística de descarte de pilha. E ainda hoje que ela é patrocinada pela Duracell, se eu não me engano, acho que a empresa maior de coleta de pilhas é a Duracell. E Royvac, se eu não me engano. As únicas 2 empresas que fazem recolhimento, né, por questões de normativas. E tem agora a Brastemp, ela está fazendo isso, né? Ela recolher o equipamento, uma coisa assim. Eu vi da Conte, que a Conte tem um projeto lá, que é baixa renda, que você vai lá e entrega a sua geladeira antiga, de alto consumo, eles abatem o valor do equipamento novo, né? Aí eles vão lá, acho que daí você vê um caminhão para recolher e descartar. Porque o que acontece? Geladeira, quando você tem placa eletrônica, você tem chumbo, você tem manganês, quando é gás, né, que nem geladeira tem o gás, né, o AR, tem o número do gás lá. O que acontece? A empresa também tem uma responsabilidade ambiental, né? Por isso provavelmente que eles estão recolhendo, por causa da questão. Esse é um vídeo explicativo dos nossos produtos dentro da EDT, dentro do próprio QR Code que o cliente compra, né? Então a gente mostra a montagem do equipamento, como ele utilizar o equipamento. Então a ideia é a gente trazer essa facilidade para o cliente. Embora ele tenha um manual lá, mas de uma forma interativa vocês conseguem acessar ao conteúdo, né, a respeito daquele produto específico que a gente fez, específico sobre um aparador. Aí mostra a abertura, montagem. O aparador de grama. Isso tem no site? Tem no nosso EDT, na Escola Digital da TRAP, e no próprio equipamento, quando o cliente compra, já vê o QR Code que ele consegue acessar. Mas no site direto não tem. Tem também os sites ali no YouTube, a gente disponibiliza os conteúdos.
Instagram, Facebook, então sempre tem os conteúdos lá disponibilizados de uma forma mais fácil, que a pessoa consegue acessar no celular, Até mesmo por conteúdo digital. Hoje o mercado está muito propício ao e-commerce, né? Você comprar por plataformas digitais. Então você consegue verificar o melhor desconto, a melhor forma de pagamento, o melhor lugar, melhor frete. Só que acontece, ela vai chegar embalada. E você vai ter que fazer a montagem desse equipamento. Ou você levar para alguém para pagar, para ele fazer a montagem. Então esses vídeos eles auxiliam para que não ocorra uma montagem errada. A gente mostrou na montagem, né? O cliente ele comprou o equipamento, consegue um equipamento fácil de montar. Esse equipamento aqui, inclusive, a gente pensou também a questão de vender ele pelo e-commerce, pela internet, até porque ele vem bem partido, como foi mostrado no vídeo. Então, ele era uma caixa desse tamanho aqui, mais ou menos o tamanho do arco, esse cabo de alumínio, né? E ele reduziu pela metade. Então o custo do frete para o comerciante também, para aquele revendedor, reduziu. Até porque fica caro você mandar, dependendo do tamanho da caixa, né? Vocês já não foram levar uma encomenda pelos correios, quando manda na caixa grande a caixa? Então a mesma coisa acontece aqui nos aparadores, né? A gente procurou, através da ideia de fazer, até mesmo questão de estoque, né? Você pensa numa revenda, num fornecedor, você pensa, vamos dizer assim, vamos pegar o nosso cliente no Magazine Luiza, que tem um estoque enorme, como é que ele vai armazenar esse tipo de equipamento? Então, se ele reduz a caixa pela metade, é mais fácil, custo logístico, ali para empilhar, né? Então, a ideia da TRAP foi trazer os aparadores bipartidos. Hoje, aquelas outras linhas, se vocês já viram alguns outros aparadores, eles estão sendo descontinuados para trazer esses aparadores mais fáceis, até mesmo de guardar. Você pode desmontar ele aqui, guardar uma salinha no espaço, fica mais tranquilo, né? Então, dentro disso, a gente tem a EDT aqui, ó, edt.trap.com.br. Você pode fazer inscrição gratuita. Tem vários cursos sobre diversos equipamentos, sobre vários segmentos, desde a linha jardinagem, normas regulamentadoras, TNR12, que é bem importante, né? Hoje, as nossas máquinas de equipamentos, né? Quando a gente fala do triturador, a gente tem que estar tudo dentro da legislação, né? O que é a NR12, para vocês entenderem? É a norma brasileira de segurança, é um selo aqui, né? Então, o que acontece? O equipamento ele pode causar risco de choque, né? Risco de a pessoa colocar a mão, né, de uma forma acidental, e a empresa pode ser responsabilizada depois sobre isso, né? Então, ela tem uma série de normas regulamentadoras de segurança para produzir esse produto. Não é simplesmente, vou produzir esse produto, pronto, está aqui. Para a gente criar esse tipo de produto, tem que seguir toda uma legislação. Então, o que acontece? A TRAP, ela teve que se adequar, até se adequou à norma NR12. Então, tem chaves de segurança, liga e desliga aqui, né? Tudo isolado, né? Equipamentos são isolados. Tem equipamentos que tem correias, isolamento de correias, né? Quando a gente fala de equipamento rural, para que a pessoa não encoste a mão, não se encoste nas correias, né? Então, o que acontece? Existem produtos similares no mercado que não são adequados à NR12. Hoje, para vocês terem uma base, o único fabricante de produtos, tanto da linha de trituradores, que é enquadrado na NR12, é somente a TRAP no Brasil. A TRAP, ela está credenciada dentro do GOV com o selo NR12 em todos os produtos que agregam riscos de trabalho, tá? Hoje, nos cortadores de grama elétrica, a gente tem a norma do Inmetro, que é a mesma norma que rege um produto, um eletrodoméstico. Vamos supor, o mesmo gabarito utilizado para teste laboratório de um liquidificador, uma batedeira, ela enquadra-se num equipamento elétrico, um soprador de folhas elétrico, um aparador, um cortador de grama elétrico, eles são enquadrados numa norma. Os motores a gasolina também são enquadrados em outras normas. Então hoje, para você comercializar e a gente ofertar uma segurança para o operador que está operando o equipamento, eles têm o selo do Inmetro. E quando é um equipamento com NR12, que é a proteção, por que a gente diz NR12? Ela protege você de choques, protege das lâminas cortando e de qualquer componente do equipamento que possa ofertar um risco ou um acidente de trabalho. Então hoje, eu tenho um funcionário dentro da minha casa, um jardineiro, que trabalha na minha propriedade. Se eu coloco um equipamento desse aqui, um equipamento conforme NR12, se ele se acidentar,
responsabilidade é a TRAP, porque a TRAP vendeu esse equipamento, ele tem que assegurar. Caso contrário, se ele se acidentar com um equipamento que não está mediante a legislação, a responsabilidade é do contratante. Então, por isso, hoje, quando você tem um funcionário, sempre você tem que pensar, eu tenho que ofertar segurança. Se eu não ofertar segurança para ele, eu posso receber isso um prejuízo muito grande, né, com indenizações. E por isso que a TRAP ela veio. Hoje nós somos líder no mercado com trituradores linha NR12 por questão de segurança. Podemos fabricar 100? Podemos. Só que mais vale a gente garantir o nosso produto. E, ele é um pouco mais caro? Só que ele não oferta riscos. Né? Então a gente faz um convite para vocês. Tem o site aqui, edt.trap.com.br. A gente pode passar para vocês também o link para vocês. Pode conhecer os cursos, conhecer os produtos, gera certificado no final de forma gratuita também. Então, vai ter um certificado lá das novas regulamentadoras, vai ter um certificado do curso que você fez lá, você consegue tirar na hora, sem custo nenhum. Então, edt.trap.com.br, site mais voltado a essa questão de você saber utilizar os produtos e sempre. As oficiais para conserto estão dentro do site também? Sim, tem. Você vai entrar no site vai ter uma parte Hoje eu vou mostrar. onde assistências técnicas. Você vai clicar ali e você vai colocar o seu endereço. Ele vai te dar o raio. Você pode puxar um raio de 1 km, 10 km, 15, 30 km ao redor, que ele vai puxar nas assistências técnicas para você. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Seguindo aqui, o que acontece? Então, nossa linha de produtos, como eu estava falando ali já, só para enfatizar, tem toda uma linha completa, né, de máquinas, equipamentos, né? Então, desde a linha básica, residencial, os cortadores de grama, tem uma linha mais agrícola ali, equipamentos para tratores, para acoplamento dos nossos equipamentos, né? A linha de compostagem, né? Uma infinidade de produtos que vocês podem encontrar no nosso site, vocês podem encontrar as revendas lá, inclusive, da TRAP. Então, hoje a gente vende, tem algumas lojas oficiais, Mercado Livre, né? Pode comprar também, pode comprar, ali você vai encontrar todas as revendas no nosso site também, depois a gente pode abrir para vocês verem. Então, você vai ter uma revenda próxima, né? Hoje a gente vende vários aí. Hoje nós temos mais de 10 mil pontos de revendas. Tá? E 1.200 assistência técnica credenciada. Só em Curitiba, se não me engano, a assistência técnica são 14 em Curitiba. Então, aqui o site da TRAP, depois a gente vai mostrar aqui. E é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, só para já deixar aberto o site. Aliás, eu queria mostrar aqui depois para elas esse equipamento aqui que não vai estar lá. E eu achei, tá? Enfim. Aqui é o site do EDT, né, como eu disse para vocês. Não está aparecendo? Deixa eu. Representante da região. Tá? Comprar. Onde eu quero comprar, vamos supor, eu vou colocar aqui um raio de 5 km, eu só coloco o endereço. O chassi acabou não trazendo por espaço, né? Mas tem os modelos elétricos, como tem os modelos da gasolina. Tem modelo elétrico ali que consegue fazer 500 metros quadrados, são leves, tem recolhedor também, tem um preço um pouquinho mais acessível também. Então tem modelos bem interessantes que a gente pode, você pode até consultar no site depois, tem os modelos, nas revendas tem. Então desde a linha combustão até os modelos elétricos a gente tem também modelos menores. Isso, tem uma linha ali. É pequena. Nós temos a linha desde o cortador com a faixa de corte de 30 centímetros, 33, 35, 47 e 51 centímetros. Então a gente tem não só esses cortadores grandes, né? Nós temos cortadores ali desde R$700, R$600, depende da tensão, voltagem, tamanho. Mas tem um equipamento que ele chama muita atenção. Deixa eu entrar aqui no site aqui, ó. Não é aquele que você tem que ter aquela extensão? Dependendo. Se for elétrico, tu vai precisar da extensão. Esse aqui é a Trap Stock. Tá? É um site que ele é situado em Jaraguá do Sul, de uma parceria familiar da empresa, que ele tem uma loja. Ele não vende só Trap, ele vende um monte de produto. Ele vende toda a linha de herbicidas, né? Que é da Gramix, né? Que é a da Dexter, né?
desde venenos, adubos, coisa e tal. E eles têm aqui, deixa eu só pegar aqui. Esse equipamento aqui ele é muito interessante porque ele é uma faixa de 33 centímetros, que é a WM350. Esse seria o ideal, assim. Que assim, ó, ele é um equipamento que ele tem uma faixa de corte 33 centímetros, ele tem um cesto recolhedor também, com capacidade, se não me engano, acho que é 28 litros. Sabe? A base dele estrutural é toda plástica, ela não é metálica. Então, para regiões úmidas, arenosas, que tenha detritos que podem danificar a parte metálica, ele é um equipamento todo plástico, todo fabricado, né, em polietileno, que facilita também a questão. E o custo-benefício, né? O custo-benefício, que é um equipamento. Você vem aqui, vamos supor, uma TS... Esse também tem bastante saída, esse equipamento. Entendeu? Que ela é uma máquina, já que ela é um sistema reciclador. Ela possui uma faca que ela tem várias dentições, que ela não dá volume de grama depois de cortado, ela praticamente ela própria fica os detritos na grama fazendo uma reutilização como adubo, tá? Que é uma recicladora. Então você tem máquinas com variáveis valores, tá? Então a gente vai ter cortadores de grama desde R$600, que esse aqui é um produto de entrada, 644 até R$5.000, né? E nós vamos pegar hoje uma TH 750. Que é esse daqui. Tá? Que é com motor Honda. É um equipamento hoje a linha premium da Trap, né? Então praticamente R$5.000. Que é o preço mais barato que está sendo ofertado, tá? Se a gente procurar hoje em loja física, é um equipamento que custa chegar a R$6.000. Por isso que as pessoas estão indo muito para a internet comprar. E a gente utilizou uma linha digital para que você chegue em casa e não estrague seu equipamento. Saiba montar da maneira correta, saiba utilizar da maneira correta. E isso tudo vem já na própria embalagem do equipamento. Você colocou o celular ali, ele já te encaminha direto para o YouTube, você assiste o vídeo e consegue usar o seu equipamento. Então hoje, que nem a Trap, eu tenho uma propriedade grande, tenho uma chácara. Nós temos trator de cortar grama, que daí são dirigíveis, tá? Já com tudo sistema automático. Por que a gente colocou automático? Para facilitar qualquer, vamos supor, tanto mulher quanto homem pode dirigir. Não tem que ficar engatando marcha, tendo que puxar alavanca, é tudo eletrônico. Deixa eu mostrar aqui para você. Já, dá uma clicada naquele, no anúncio da... Acho que... Qual? Não, lá na Trap Stock mesmo. Ali tem um videozinho lá no canto, ó, de equipamento. Ali que equipamento funciona, equipamento bem bacana. Ele está sem áudio, só. Não tem problema. Mas ele mostra a facilidade de utilizar o equipamento, né, das grandes áreas, né? É um vídeo institucional que mostra a utilização do produto, né? Trazendo o funcionamento do IH750, então esse tipo de vídeo a gente acaba produzindo dentro da Trap com a equipe de marketing, que vai a campo, traz as pessoas para produzir esse material. E hoje todos os atores são funcionários, tá? Independente, todas as pessoas que fazem os vídeos dentro da empresa são todos os funcionários mesmo. A Cláudia não faz mais vídeo. Faz, a Cláudia faz vídeo. A Cláudia é uma influenciadora nossa, né? A Cláudia. Nós temos, acontece... Influencia bastante. Sim. Nós temos a Cláudia lá que faz, nós temos o Trap Day, né? O Trap Day é um dia que a gente, algumas horas, normalmente a gente acaba fazendo à tarde, tem uma hora programada, mas é voltado para o lojista, né? Então quando a gente fala em grandes marcas, os lojistas, vamos dizer, compram os nossos produtos para fazer estoque, para revender, a gente faz um dia onde ele vai comprar no custo mais em conta, ele vai comprar em grande volume, né? Ele não vai comprar um cortador de grama, ele vai comprar 20, 30 para a empresa dele, que ele vai trabalhar no e-commerce ou na revenda física. Então e ela faz a live para o lojista. Então lá a gente apresenta os produtos, aí tem milhares de pessoas que assistem no YouTube e aí a gente divulga o link para o lojista. Então ela sempre está à frente ali das nossas lives, né? Além de fazer grande propaganda, ela é uma grande influenciadora. Ela tem esse bichinho aqui também, tem um triturador, ela fala muito dele. Aqui tá ela. Ali, ó. E ela bota a mão na massa, gente. Bota? Ela tem um sítio. Tem um sítio. Deixa eu só passar a propaganda. Vocês têm uma base, eu acompanho as gravações dela. Gente, ela não tem medo, não. Ela põe a mão na massa.
jornalista, né? É jornalista. Ela era jornalista. Ela trabalhou na NDTV, né? Na Record? É, na TV. Na Record. E ela entende, vai entendendo. Pela importância ambiental, social e econômica. As lavouras de milho e de soja contribuem muito da produção de grãos no país. E por isso, pequenos e médios agricultores precisam ter o máximo de agilidade e produtividade nas tarefas diárias. Nesse vídeo, vamos apresentar... E os locais são tudo propriedades da empresa também. São chácaras de diretores, gerentes, que disponibilizam para a gente gravar. Esses são dois equipamentos, né? Que a gente comprou do produtor rural, o DM50 e o TRF80, né? Ali mostra como utiliza o produto, as vantagens do produto, os funis de proteção, a questão das normas regulamentadoras que a gente falou. Então vai ser muito importante acabar elencando os produtos, né? A TRAP é a primeira empresa brasileira a fabricar esses equipamentos com toda essa equação de segurança. O DM50 é compacto e facilita o serviço. Olha que equipamento interessante, coloca a espiga inteira, ele separa ali o milho, e a casca vai para o lado, e lá no funil lá embaixo vai o milho soltinho. Para operar é simples e aguarde a rotação máxima do motor. Aí tem na versão a motor, tem na versão elétrica. Então alimentou, jogou a espiga ali, vai fazer toda a trituração, a separação da casca, o milho sai lá embaixo, ó, prontinho. Antigamente tinha que debulhar o milho, né? Era uma trabalheira lascada, ficava com a mão. Eu me lembro, eu trabalhei com meu pai trabalhava no sítio, mas estava louco. Debulhava milho. Tem um vídeo, Thiago, se puder mostrar para elas lá, do nosso trator cortador de grama. Esse equipamento que ele estava falando, esse é um equipamento aí que utiliza mais para uma linha, digamos assim, ó, tem uma propriedade muito grande, uma chácara, um campo de futebol, onde eu preciso cortar a grama, para a grama. Então temos ali o nosso trator cortador de grama. Então, um equipamento fantástico, tem toda esse daí. Olha que bacana esse equipamento. Quer potência e conforto muito forte de suas áreas? Conheça o TRC 750, um trator cortador de grama da TRAP, um design exclusivo. Tudo automático, é que nem carro, pisa para frente, para trás e vai embora. Bom ecológico, ele combina a tecnologia e estilo. Seu motor 546 cilindradas e a transmissão automática garantem controle total pelos pedais, sem trocas manuais. Indicados para parques, sítios e campos, ele corta até 5.000 metros quadrados por hora. Também tem o negócio lá. Tem. RC 750 da TRAP, potência, tecnologia, design para quem leva jardinagem a sério. Tem tudo ali. Alguém tem alguma E o dúvida? robôzinho cortador de grama, vocês têm? Não. Não. E sabe por que não? Vou dizer para vocês, tá? A gente fez alguns testes, tá? A gente até tem um lá que a gente trouxe para desenvolver e ele não tem uma diretriz correta de corte, entendeu? Ele não sabe ir, voltar. Praticamente ele anda sazonal. A minha vizinha de frente tem esse robôzinho e ele é bem bobinho. E ele sem tirar ele do meio da rua. Não, mas daí ó, tem um modelo que você tem que colocar um cabeamento por baixo do solo para ele chegar naquela limitação. E tem um que é por tipo um GPS, só que ele se perde. Aí vamos supor, tu coloca para cortar aqui, daqui a pouco ele está lá no canto. Daí daquele canto ele vai pro outro, ele não corta numa Eu linha. sou testemunho. Não, eu digo, daí o que faz ele cortar a grama? Ele mais amaceta a grama. No YouTube tem debulhamento de carro, não aparece. Trata do Space, né? Trata do Space. Triturador doméstico.
Pequenininho? Esse é o menor que nós temos. Então, mas eu quero menor. Menor? Não Para apartamento. Apartamento. Ó, a gente tinha um influenciador que a gente contratou lá no passado. O que acontece? Ele fazendo horta no apartamento. O que acontece? Ele fez uma horta no apartamento e a gente deu um TR-200 para ele. Para ele gravar e tal, fazer os vídeos e mostrar para nós como é a realidade. E ele tinha também uma área da garagem, ele levava lá, fazia a trituração e fazia na própria garagem a decomposição e depois levava para a sacada dele e fazia as hortas em casa mesmo. Tá? Eu tenho um triturador desses, menorzinho, tem mais de 30 anos para mim. Semana retrasada, pela primeira vez, ele foi para manutenção, para trocar os rolamentos e afiar as facas. E eu uso principalmente para grimpa de pinheiros, que depois que eu faço aquele farelo, eu cubro os canteiros para não deixar perder a umidade. É o que eu mais gosto de fazer. Bacana. É ideal para isso. Qual o preço desse? Preço. Por favor. Pode ser seu, tá? Nem leva para casa, né? Não, nem leva. Soprador de grama, soprador de folha. Ó, esse aí, ó, hoje, no Pix ele sai por 1.000, tem mais uma tabela que a gente pode ver. Mas a gente consegue fazer em 12 vezes sem juros extra, tá? Pelo valor de 2.159. É o TR-200. Esse é aspirador. Esse é soprador e aspirador que ele tem na mão. Aqui Ele nós só... temos. A gente está sem extensão. O que acontece? Ele sopra numa velocidade de 280 km por hora e ele aspira. E o legal do aspirar desse cara aqui é que ele tem uma bolsa, porque ele faz a trituração das folhas para recolher. Ele dentro dele ele possui um ventilador com trituração e ele vai recolher as folhas e triturar todas elas em pequenos pedaços, reduzindo 10 vezes o volume. É só uma ideia. Eu tenho que assoprar a folha, que é um trabalho. Depois lá aspirar, mais ou menos 90, né? Não, ele faz aqui, ó. Se tivesse só para aspirar... Não, mas daí você vai colocar só aspirar. Ele tem a função. Daí o que acontece? Aqui você coloca ele para soprar. Ele vai soprar por esse cano inferior. Aqui eu coloco ele para aspirar. Esse aqui fecha e ele só vai aspirar para dentro. Você vai mudar a função. Daí você vai em cima das folhas aspirando. E o legal é que ele não engole as pedrinhas. E daí ele faz a trituração. Não entendi. Aspirar faz menos barulho porque não gera tanta turbulência. Tá? Sim, ele tritura. Ele tritura as folhas reduzindo o volume, tá? Então ele já deixa todas as folhas trituradas. Tá. E de sequência, gente, a gente tem também aqui. Esse aqui? Sim. É essencial, tá? Vamos supor, aqui por cima, vamos supor, eu tenho podas de arbustos, tal, galinhos finos. Embaixo de 1 polegada a gente coloca tudo aqui por cima. Então com as folhas e tal, que ele vai soltar o rejeito lá embaixo em pequenos pedaços triturados. Galhos retos e de 1 polegada a gente pode colocar aqui no lateral só. Tá? Então o que acontece? Legal desse equipamento, triturei uma vez, ainda eu quero ele mais fino, mais compacto, eu consigo reprocessar o equipamento novamente, o produto. Tá? Então eu vou reprocessando o material até que chegue ao ponto que você queira. Uma dúvida ficou sobre o. Esse peixe espada aí. Temos aqui o aparador de cerca-viva muito utilizado nas resistências aí também, né? Então, um equipamento bacana, ele tem 700 watts de potência, né? Ele tem na versão aqui elétrica, como também tem na versão a gasolina também, né? Então, acaba facilitando o trabalho, né? Dependendo da propriedade, do espaço que você vai precisar. Então temos essa versão de aparador também, 700 watts de potência, equipamento bem bacana para esse tipo de funcionalidade específica, né? Então aqui está as lâminas são 51 centímetros que facilita ali também o corte. Uma das questões muito interessantes de ressaltar esse equipamento é que ele é com duplo acionamento. Então eu não consigo operar só com uma mão. É obrigado eu manter as duas mãos no equipamento, tá? Para a gente não ter perigo.
Outra questão, esse é o único podador de cerca-viva fabricado no Brasil, tá? Então somente a Trap fabrica, os outros são todos importados. Por que a gente fabrica? Por causa de uma tecnologia que a gente desenvolveu para ele. Dentro do sistema de transmissão, para que não ocorra a queima do motor ou quebra dos conjuntos mecanismo, a gente desenvolveu o chamado anel de tolerância. Se eu pegar um galho ou um prego ou alguma coisa que possa vir a entrar entre meio as lâminas e forçar o equipamento, ele roça o anel. Ele não gera um prejuízo no equipamento, fazendo então com que ele garanta todo o resto do equipamento, só danificando uma peça que custa 75 centavos. É mais caro o valor do mecânico trocando do que a peça ser trocada. Então aqui outro modelo a gasolina, né? Proteções aqui para evitar de ter contato, né? Acionamento também sistema de segurança, né? Então a gasolina que facilita também ali, dependendo de onde você vai, né? O terreno é irregular, é longe de uma extensão elétrica, né? Então facilita o trabalho, muito utilizado por jardineiros e também e residencial, né? Equipamento bacana esse intuito, né? Ali a gente falou da linha de sopradores, né? Temos aqui Mas são barulhentos, né? Sim, por causa do motor, tá? Então esse aqui é um soprador a gasolina, né? Hoje tem um volume de ar de 400 metros cúbicos por hora, né? Aciona motor 2 tempos, que a gente diz, né? Então muito bacana esse equipamento também, a funcionalidade dele, a praticidade de você utilizar a gasolina, de você levar aonde você precisar, né? Então um equipamento bem interessante também que a Trap produz aí, os sopradores, né? Vai facilitar todo o trabalho. Aí, indo mais para a linha profissional, aquela pessoa que trabalha de fato com ele e tem que fazer longas áreas, jardins, né? Vamos pegar um jardim botânico, né? Ele vai ter que soprar as folhinhas lá, então ele vai utilizar esse equipamento. Vai utilizar nas costas, inclusive, consegue colocar com uma bolsa ali, né? Então é um costal, né, que a gente diz, né? Um soprador costal utilizado ali mais um formato profissional, né? Então, por quê? O soprador costal, ele é para áreas grandes. Então é com o profissional que ele vai varrer, vamos supor, uma chácara, um quintal grande. O soprador de mão, ele já é mais residencial, porque vou soprar ao redor da minha casa. Eu tenho que entrar no corredor. Se eu estou com a mochila nas costas, para mim ficar manobrando com ela em pequenos obstáculos, ela é ruim. Então a gente tem o limão, que a gente fala, né? Que ele é um equipamento com 26 cilindradas, tanto o elétrico quanto o elétrico é 3.000 watts, né? E a combustão é 26 cilindradas. Ele serve para residência. E daí o costal ele já serve para serviço mais intenso, né? Até mesmo por isso ele já tem uma mochila ergonômica para posicionar corretamente as costas do operador e para soprar grandes áreas, né? Ô Valdivia, aquele tesourão lá. O tesourão, nós vamos mostrar agora já para vocês. Tesourão. Sim, pode falar. Você tem acessórios para eles usarem? Sim, o que acontece? Hoje, o soprador, eu até vou verificar quantos decibéis ele gera. Existe 2 tipos de protetor auditivo, auricular, que é o plug, que ele atenua, se eu não me engano, 12 ou 13 decibéis, e existe o concha, né, que o concha ele é uma atenuação muito grande. Vamos supor, equipamentos até 92 decibéis, somente o plug ele é compacto, que vai resolver o problema da audição. Hoje não, porque é uma linha de EPIs, né? Que é mas proteção. no filme tava, o rapaz do trator tava com. Sim, mas só que ele é verde, só que ele é da 3M. Entendeu? Hoje você, qualquer loja que tenha revenda nossa, eles sempre vão ter óculos para vender, protetor auricular, né? Que nem um plug, ele vai custar em torno de 12, 13 reais. Já um concha de 30, 50 reais. Né? Então indo para a linha nós temos os tesourões, né? Então esse é um tesourão bem bacana, esse aqui é aquele que vai facilitar o trabalho, porque ele vai reduzir o esforço, né? A questão da lâmina aqui também. Esse tesourão aqui, ele tem o chamado multiplicador de força, né? Que é o quê? Essa haste aqui no meio. Você vai ver que ele não abre tanto, tá?
Mas por que ele não abre tanto? Porque ele vai multiplicar a força. Então, o fechamento meu ele vai diminuir uma vez a pressão. Então, ele vai reduzir o esforço seu para fazer o corte. Tesourão bem interessante. Então, o que acontece? Cada tesourão ele tem uma especificação de corte. Tá? Existem tesouras com corte de transpasse, que a gente fala, né? Aí vamos supor, eu tenho um galho que é uma suculento, que ele, como que eu posso dizer, mole, macio. O que acontece? A gente tem um sistema de tesouras que elas são um corte seco. O que acontece? Ela tem uma contralâmina que ela bate em cima, para não machucar o caule. Tá? Esses aqui já são para caules mais duros, mais rígidos. Tá? O que acontece? Ele vai fazer um corte mais fácil. Aí não vai agredir tanto a madeira, né, na poda. Né? A gente tem uma tesoura ali, que é a tesoura profissional nossa, que é a 7116T, que é essa toda prata. O que acontece? O tubo dela é todo de alumínio. Ele é um alumínio reforçado, que ele aguenta. Essa tesoura aqui, ela consegue cortar galhos de até 4 centímetros de diâmetro. Tá? Então eu consigo... Ela é bem leve, por quê? Porque é a única tesoura mesmo profissional, que é quando você tem uso intensivo de podas de galhos, como um jardineiro, esse aqui é o equipamento recomendado. Tá? Porque você pode fazer força, as lâminas são totalmente lâminas temperadas, específico de aço vanádio, tá? Que é um aço específico, que tem uma durabilidade muito longa. Tá? Então essa aqui é uma das tesouras mais fortes que nós temos hoje no mercado. Tá? Cabo de alumínio? Tem extensor? Não, essa aqui não tem extensor. Tá? A outra tem. A outra tem. Daí que ele acabou de colocar lá. Daí ela tem um alongador. Né? É o cabo telescópico que o pessoal fala. Isso. Então essas são as linhas, né? Daí nós temos esse aqui, ó, que ele é muito legal. Se quiserem é esse SR 20810. O que acontece? Esse aqui, ó, ele tem o suporte para você colocar o extensor. Você coloca um extensor de até 3,5 metros. Ele acompanha o arco de serra. Vocês podem ver a serra dele é todo temperada, tá? Ela tem uma alta durabilidade. E você tem a tesoura nas costas. Então, eu preciso fazer uma poda de uma folha de palmeira, vamos supor. Eu vou utilizar a serra. Vou lá e serro. Eu tenho um galho e eu não quero subir numa escada. Você vem aqui, engata ele por trás, ele tem a cordinha, você só puxa. E ele corta o galho. Tá? Esse aqui é um item muito bem vendido nosso, por questão da praticidade. Ele é uma tesoura e um serrote. Ele facilita para você não precisar trepar em árvores. E devido à redução, como a gente fala, multiplicador de força. Então o cabo ali, ele tem um sistema que é um multiplicador de força para eu exercer menos força puxando a cordinha. Você tem o cabo à parte. Temos também o cabo à parte. Ou você pode estar pegando, não quero comprar, não vou gastar. Tem uma vara de madeira ou um bambu, você pode estar colocando ali no mesmo lugar. A construção tem esses cabos. Tem. Sim, nós não trouxemos um cabo alongador. Nós temos um cabo alongador de 3,20 metros. Né? Temos também a venda kits, né? Tem um kit aqui com 3, né? Tem a tesoura, tesourão, a tesoura para poda. Bem interessante também para... Leva um kitzinho já para quem quer comprar, utilizar para poda de cerca viva, né? Pode ser utilizado. Poda de galho, cerca viva e flores, né? Vem 3 aqui, né? Vem um tesourão, cerca viva. Esse é o item mais vendido que nós temos hoje. Vocês trabalham. Que às vezes, eu vou comprar uma tesoura para isso, uma para aquilo. Ali você compra o kit. Tem os 3 juntos, né? Qual que é o preço? Desse aí? Esse aí é o leve 3 e pague 2? Eu tô sem Deixa eu ver aqui no site aqui, mas depois a gente deixou a tabela lá no carro para pegar. Então é de graça. Vai sortear. Mas lá no sorteio. De graça. E aí, segunda a linha é o conjunto? TS 27. Ah, tá, o TS 002. Isso. R$122. Vale a pena. Deixa eu ver. Esse aqui também tem vídeos. Se eu usar o modelo dele, parece meio diferente. Ah, sim. Tem. Deixa eu ir lá pegar a tabela para ver como que tá os valores. Agora já falou. Mas lá eu acho que vai estar mais barato. É mais barato.
Tem as tesourinhas que a gente tem para poda, né? Tem esse modelinho aqui, que ele pega galhos de até 8 milímetros, né? Bem interessante também, né? Tem o para flores, isso aqui ele é ideal ali para flores, aquela florzinha que você tem em casa, aquela orquídea, né? Ele é um modelinho bem interessante para 3 milímetros, esse aqui é bem interessante para orquídea, muito utilizado na poda das plantas, né? Mas para orquídea, aquela outra... Aquela Sim. de lá pra cá. Tem também, tem essa daqui de 1,8 milímetros também, que pode ser utilizada para podas, né? E a poda vem agora em julho. Agora está chegando. Esse modelinho aqui é de 2 centímetros, né? Esse aqui é um modelinho um pouquinho mais forte, para um galho um pouquinho maior, espessura maior. Mas a orquídea da outra. Essa aqui também é essa aqui. Essa daqui ela é de 3 milímetros. Essa daqui. Ela não machuca assim, não tem muito espaço, vai ser. Pode dar uma olhadinha nela. Para gatos maiores, roseiras, né? Que 1,8 centímetros, né? Tem de 2 centímetros, né? Então vai depender daquilo que você vai utilizar, se é para orquídea, se é para rosa, né? Então tem vários modelinhos nesse quesito, né? Essa aqui é uma tesoura muito utilizada também, multifuncional, ele corta até materiais mais duros, até alumínio corta. O pessoal utiliza muito para abrir peixe. Então é bem interessante isso daqui também. Também para podas, ele pode ser utilizado em pequenas podas. Tem a tabela aí. Qual? Essa daqui é a TS. 31,49. Essa é a tesoura mais vendida para safari, vocês estão abaixo. Safari, né? Os caras, eles compram para limpar peixe. Sim. E assim, ó, dentro da jardinagem, a tesoura, esse dia atrás nós estávamos lá no Costão do Santinho, o gerente andava com uma no bolso. E onde ele ia, ele estava cortando os galinhos. 31,49. Ela está no valor no cartão, deixa eu ver aqui. R$76 no cartão e no Pix R$68,40. Temos uma linha de irrigadores também, tá, gente? Trabalha com irrigadores. Aquela de orquídea. Qual a 54? A TS 83B. 803B. 803B? E vocês têm a quanto? Ela dá R$46,90 no cartão e R$42,20 no Pix. E vocês têm agora tem Temos. Ó, nós trouxemos. Olha, ano passado o Fernando falou bem assim, que teve necessidade e não tinha venda. Aí ele falou, vocês levam, daí a gente foi lá na Trap Store, coletou, tá tudo dentro do carro. Aí por isso ela passou a tabela. Eu tenho todas as quantidades que tem aqui. Essa daí, a 803B, essa aí tem 10 unidades. Vão ter que brigar depois. Essa aí já bota charinca pela letra A, já é assim. Depois se briga, depois. Tá bom. E a gente tem a outra para orquídea, não sei se ele chegou a mostrar 54. 54? Acho que eu devolvi lá. Essa azul. Ah, azul, essa. Ah, sim. Essa azul também ela é para orquídea, ela possui uma bainha, tá? Essa aí eu tenho 54. É que aqui, ó, é que Qual na a verdade diferença entre as duas? essa aqui é de 3 milímetros de espessura. E esse daqui também é de 3 milímetros. Então aqui. Por causa dos sistemas de corte. Pois não? Eu não tenho nem cadeira. Essa daqui é utilizada para destros e canhotos. Isso. Então esse é o diferencial dela, que dá para ser utilizada tanto para destro como para canhotas. E dessas azulzinhas você tem quantas? Essa daqui tem quantas? Da 3154 tem quantas? Se não leva da outra, leva dessa. Não, quero essa por causa do meu polegar. Essa aqui vai te dar. Oito. Então, tem sete. Mas vai sobrar. Vocês